O senador Ciro Gomes, líder do PDT no Senado, não esconde em entrevista nesta quinta-feira ao jornal o Globo descontentamento com os rumos da gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, classifica como tragédia a aliança do Palácio do Planalto com o Centrão e acusa ministros de serem porta-vozes do sistema financeiro. Cid afirma que na metade do mandato do atual governo, ou seja, no final de dezembro de 2024, o PDT deve fazer uma avaliação se vale a pena ou não manter cargos no governo e, de olho em 2026, admite a possibilidade de lançamento de candidatura própria à presidência da República. A insatisfação do líder do PDT no Senado surge no momento mais delicado para o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, que enfrenta contratempos no Palácio do Planalto após articular a redução dos juros dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. A medida, aprovada pelo Conselho da Previdência Social, levou os bancos a suspender esse tipo de crédito e força o governo a redefinir a taxa de juros para a volta dos empréstimos consignados. Lupe é o principal nome do PDT no governo. A queda de braço sobre os juros dos consignados o deixou em uma saia justa e desconfortável na esplanada dos ministérios. O episódio ganha forte reação de Ciro Gomes nas declarações ao jornal O Globo. Uma satisfação clara, jornalista Beto Almeida, de insatisfação, de descontentamento, recado duro para o Palácio do Planalto e que é real o desconforto do ministro Carlos Lupe hoje dentro do governo. Real, e a reação também do senador, né, Cid Gomes, Luciano, eu considero uma reação até necessária. É bom que se diga que já na sexta-feira da semana passada, o senador criticou Caixa e Banco do Brasil, os dois bancos públicos oficiais do governo federal que aderiram a essa questão dos bancos públicos e simplesmente suspenderam os empréstimos consignados com aquele teto de juros que foi determinado pela Previdência Social, no caso do ministro Carlos Lupe, que ficou em 1,70%. Ele achou incompreensível como que dois bancos oficiais, que tem basicamente, além do lucro, claro, mas tem também uma preocupação social forte, que esses bancos aderissem a essa questão da crítica ao Carlos Lupe. E mais, o senador Cid Gomes faz essa defesa porque, na realidade, ele quer estabelecer claramente os espaços que o PDT deve ter dentro do governo Lula. Porque, na realidade, como você já citou, o Lupe é o principal nome do partido hoje com um ministério importante, o Ministério da Previdência Social. E, claramente, o que se vê, Luciano, é a cabeça do ministro Lupe na frigideira, sendo colocada por integrantes do governo. E o presidente e o senador Cid Gomes está atento a isso, como representante que é do partido, sai em defesa de Lupe, porque faz a defesa da própria participação do seu partido, o PDT, dentro do governo Lula. E aí ele estende essa preocupação, por exemplo, em relação ao avanço do Centrão, dos partidos hoje que integram o Centrão e que, segundo ele, a crítica se estende até ao Alexandre Padilha, que é o ministro, né, das Relações Institucionais. Ele diz, olha, se o Alexandre Padilha quer jogar o Centrão para os braços, o governo nos braços do Centrão, então ele vai levar o Lula para o buraco. São declarações fortes, mas são declarações de quem conhece e sabe bem qual é o poder de atuação do Centrão. Beto, jornalista Beto Almeida, o incômodo do senador Ciro Gomes nas palavras está presente também nessa entrevista no jornal o Globo, quando ele usa a expressão desautorização pública, ou seja, incômodo com a situação enfrentada pelo atual ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Vou colocar entre aspas aqui, Beto Almeida, o Carlos Lupe acabou sendo fritado, desmoralizado com esse vai e vem da discussão sobre os empréstimos consignados, feitos pelos bancos, mas com a taxa de juros na faixa de 2,14. O ministro Carlos Lupe anunciou a redução dos juros para 1,70 e, como consequência, os bancos, inclusive públicos, como Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, suspenderam essa linha de crédito, mas nesse momento renegociam com o governo federal e até amanhã, sexta-feira, poderão anunciar a retomada dessa linha de crédito, porque o ministro da Casa Civil, Rui Costa,
Costa já antecipou que a taxa de juros deverá ficar na faixa dos 2 pontos percentuais. Ainda sobre Cid Gomes, Beto Almeida, é um claro sinal de descontentamento e de recados também quando fala sobre que daqui a 2 anos o partido vai avaliar se vale ou não a pena ficar no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Exato. É uma declaração que deve ter desdobramento nessas próximas horas nos bastidores políticos. Com certeza, inclusive no ponto de avaliar se o ministro Carlos Lupe vai continuar ou não na frigideira do governo petista. O Carlos Lupe hoje, inclusive, no Jornal Globo, também diz, Zenor, que ele disse que está chateado porque comunicou tudo com antecedência ao presidente Lula, ao ministro Rui Costa e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Mesmo que Haddad tenha discordado da medida, mas foi comunicado do fato. Então, ao contrário do que o governo diz, a fala agora de Lupe é que não houve essa surpresa. Tanto é que eu já disse isso aqui. O governo, no primeiro momento, achando que a medida ia ter uma reação positiva, colocou, inclusive nas suas redes sociais, a baixa de juros. Quando houve a reação do sistema financeiro, aí todo mundo saiu, recuou, tirou as informações Mas dos nenhum sites. ministro do governo federal, além do próprio Lupe, se pronunciou sobre essa redução da taxa de juros, logo quando a medida foi anunciada. Claro, esse detalhe, o que chamou a atenção aí, Beto Almeida, e aquela história que você conhece muito bem, todos nós. Sabe aquela frase, Beto? A pressa é inimiga da perfeição. Caberia ao ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, articular com o Conselho do Ministério da Previdência Social essa redução de juros. Mas caberia ao protagonista dessa história anunciar a medida para o bem ou para o mal. No caso, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então falhou a articulação política do governo. Falhou a pressa do ministro da Previdência Social em querer ganhar esse protagonismo e capitalizar politicamente e provavelmente eleitoralmente. É essa a realidade dos fatos.